One Piece está de volta depois de 3 longas semanas, mas agora finalmente temos o capítulo 1131 do mangá e tem muita coisa bacana pra gente comentar no vídeo de hoje. Tivemos a recompensa insana do Príncipe Loki, que se equipara até a dos Imperadores, a revelação do seu martelo Mjolnir, descobrimos como Shanks se tornou um Yonkou exatos 6 anos atrás e talvez a gente já tenha evidências de que aquele que irá libertar o gigante Loki não será o Luffy, mas um outro membro da pior geração. Será que ele estará de volta? Eu estou começando, infelizmente, a achar que sim. Você vai descobrir tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, e hoje o vídeo tá insano, porque eu vou fundo nas teorias e vai ter pedrada das grandes ao longo do vídeo, galera. Porém, não antes de você me acorrentar com o seu like e vir fazer parte do meu bando, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado e responder a seguinte pergunta. Já pensou em ter um certificado do Google e da Alura no seu currículo? Para isso, é só você se inscrever na primeira imersão Dev Backend da Alura e do Google. Serão 5 aulas completas e totalmente gratuitas de programação back-end para você adquirir habilidades que vão além do básico, criar um projeto para o seu portfólio e ainda dar um upgrade na sua carreira. Quem é inscrito aqui do canal sabe que as imersões da Alura são a porta de entrada para muito profissional da tecnologia e dessa vez a Alura e o Google se uniram para ampliar ainda mais essa oportunidade. Mais de 1 milhão de pessoas já participaram, criando diversos projetos e aprendendo na prática, e agora só falta você. Essa é a última imersão do ano e a última oportunidade para você aprender a programar ainda em 2024. Então, não perde tempo e se inscreve pelo primeiro link na descrição e no comentário fixado, porque as inscrições são por tempo limitado. Vamos lá! O capítulo começa com a interação entre Luffy e Loki, e claro, o Luffy sempre consegue ser imprevisível nessas horas. Então, mesmo diante de uma criatura tão gigantesca como Loki, Luffy se vê tão empolgado por ter finalmente chegado em Elbaf que ignora qualquer tentativa de diálogo de Loki e só fica cortando ele e falando por cima dele. Isso pelo menos até Loki se irritar e dar um grito enorme que ecoa por toda aquela floresta de neve. É incrível como Luffy consegue ignorar alguém tão enorme bem na sua frente, sendo Luffy, provavelmente o maior caso de TDAH dos animes. Quando Loki finalmente consegue prender a atenção de Luffy, vemos ele se apresentar como Deus do Sol de Elbaf e temos a revelação de sua recompensa, valendo nada menos do que 2 bilhões e 600 milhões de berries. E aí, será que esse é um valor muito alto para um gigante? Vamos com calma. Primeiro, vemos no box de apresentação que essa foi uma recompensa especial emitida pelo governo mundial. Como assim especial? Já vimos recompensas maiores do que essa, então certamente não se trata do valor da recompensa, ser uma recompensa tão alta ou algo do tipo. Será que essa é uma recompensa igual a do Sanji, por exemplo, que vinha escrito apenas vivo? Ou será que no caso do Loki, a sua recompensa viria escrito apenas morto? Sabemos que o país de Elbaf não tem qualquer filiação com o governo mundial e, portanto, nenhuma proteção do governo também. Mas, ao mesmo tempo, Elbaf também não é um país governado por criminosos, é um reino independente, assim como Wano e Alabasta. Talvez o máximo que a gente poderia dizer é que Elbaf possui filiação com os Piratas do Ruivo, que protegem o país, e sabemos que isso já seria motivo para que o governo não visse o país de Elbaf com bons olhos. Basta a gente lembrar que durante o arco de Alabasta, a princesa Vivi não podia ser vista de forma alguma junto dos Chapéus de Palha, por isso inclusive, que eles precisaram de uma despedida silenciosa como aquela no final do arco. O governo não podia saber de jeito nenhum da relação de aliança daquele reino com uma tripulação pirata. Então, trazendo isso para o país de Elbaf, por eles terem uma relação de filiação com um bando pirata, no caso os Piratas do Ruivo, isso poderia servir como um motivo para que o governo colocasse recompensas pelas cabeças de seus governantes. Ao mesmo tempo, também sabemos que Loki foi o responsável por assassinar o seu próprio pai, o antigo rei de Elbaf, o que pode ter contribuído para a sua recompensa ou o aumento da sua recompensa. Esse não foi um crime cometido diretamente contra o governo mundial, mas convenhamos que ele assassinou o rei de um país e o seu próprio pai. Então isso também deveria ser levado
levado em conta. Mas ao mesmo tempo, eu não duvidaria se nada disso tivesse qualquer relevância e o verdadeiro motivo para a sua recompensa não fosse por qualquer crime que ele possa ter cometido contra o governo, mas sim pelos crimes que ele pode vir a cometer contra o governo caso ele venha a ser solto. Esse seria o motivo de sua recompensa ser considerada especial, porque não se trata de qualquer crime cometido por ele, mas sim do perigo iminente que ele representa e os crimes que ele pode vir a cometer caso ele venha a ser solto. De qualquer forma, outro detalhe que vale notar também é que essa é uma recompensa muito provavelmente dada a ele 6 anos atrás. Durante o capítulo, Loki nos revela que ele se encontra preso nessa situação há 6 anos, ou seja, é difícil acreditar que ele tenha tido qualquer aumento de recompensa durante os últimos 6 anos. Então, se ele já conseguiu uma recompensa como essa 6 anos atrás, imagina o nível da recompensa que ele não teria se tivesse solto por aí até os dias de hoje. Eu não duvido que ele poderia chegar na casa dos 3 bilhões de berries. Agora, um detalhe muito importante que a gente não pode ignorar é que, assim como Loki foi preso exatos 6 anos atrás, outro evento muito importante no mundo de One Piece também ocorreu nessa exata mesma época: o título de Imperador de Shanks. Sim, sabemos que Shanks foi o último da formação original dos Imperadores a conquistar esse título e sabemos que isso aconteceu exatos 6 anos atrás. Até agora, não sabíamos como exatamente Shanks havia conquistado esse título, que tipo de feito tão grandioso proporcionou a ele esse título, mas agora parece que finalmente temos a resposta. Assim como Barba Negra recebeu o título de Imperador após a sua vitória sobre os remanescentes dos Piratas do Barba Branca, Shanks parece ter recebido esse mesmo título após ter sido o responsável pela captura do Príncipe Loki de Elbaf. Isso significa que Shanks e Loki já teriam se enfrentado no passado, com Ruivo sendo o vencedor desse confronto, mesmo que a gente não saiba todas as exatas circunstâncias dessa batalha. Mas é muito provável que Shanks tenha derrotado o gigante mais poderoso, conquistado o reino de Elbaf para si, e isso garantiu a ele o título de Imperador exatos 6 anos atrás. Curioso que Loki chama o Shanks de covarde, o que pode ser tanto uma provocação barata por ter mantido o Loki preso até hoje, ou quem sabe isso possa ter algum significado maior na vitória do Shanks sobre ele. Eu não diria que o Shanks agiu como o Barba Negra, por exemplo, e conseguiu vencer se aproveitando de alguma vantagem ou brecha, apesar de eu também não colocar a minha mão no fogo e dizer que o Shanks jamais agiria dessa forma, até porque ele chegou na Guerra de Marineford bancando o maioral depois que todo mundo já tinha lutado da exata mesma forma que o Barba Negra fez quando chegou na guerra também. Só que, né, só um deles é criticado por isso e o outro é enaltecido, mas isso é outra história. Mas eu acho que nesse caso em particular pode ser que as coisas tenham fluído de uma forma um pouco diferente. Quando voltamos lá no primeiro capítulo do mangá, sim, lá no primeiro capítulo do mangá de One Piece, vimos Shanks decidindo não enfrentar os bandidos da montanha no bar da Makino, e após o conflito, vimos o Luffy criança dizer: droga, achei que o Shanks era um pirata corajoso, me enganei completamente. Ou seja, nessa cena, temos o Luffy literalmente chamando o Shanks de covarde por ter se recusado a lutar. Então será que o motivo de Loki ter chamado o Shanks dessa forma não seria pelo exato mesmo motivo? Enfim, algo pra gente pensar, né? Quem sabe, olha só que possibilidade legal, Shanks tenha se recusado a lutar num primeiro momento e por isso ele foi visto como um covarde, mas depois precisou enfrentar, derrotar e capturar o Príncipe Loki quando o Rei de Elbaf foi morto e teve a sua Akuma no Mi roubada pelo filho. Então, vendo que Loki havia passado dos limites e saído do controle, Shanks precisou intervir e parar aquele monstro. E convenhamos aqui, né? Se foi isso que aconteceu, seria muito bom se o Oda mostrasse mais desses grandes eventos do passado ao invés de deixar a gente ficar, na maioria das vezes, só na imaginação. Outra coisa que a gente precisa se perguntar também é por que o Shanks foi para Elbaf para começo de conversa. Se Shanks foi o responsável por colocar Loki na prisão, eu duvido que ele tenha ido até Elbaf só por esse motivo, quando a merda já tava, né, jogada no ventilador. Na verdade, eu acredito muito que Shanks se interessou pelo país de Elbaf muito pelo forte culto do país ao Deus do Sol. Shanks
que deve ter recebido informações privilegiadas do seu Capitão Roger a respeito do século perdido, do tesouro One Piece, Joy Boy e Nika deve ter ido para o país de Elbaf, no mínimo a fim de aprender mais sobre a cultura daquele país e, quem sabe, aprender mais também sobre a mitologia por trás do deus do sol Nika. Mas, infelizmente, a única coisa que ele encontrou no país foi um falso deus do sol chamado Loki. Agora, quanto ao valor da recompensa de Loki ser de 2 bilhões e 600 milhões de berries, eu diria que para o histórico dos gigantes isso ainda me parece muito, mas isso eu não posso falar, senão já vão vir nos comentários perguntar por que você odeia tanto assim os gigantes? Sendo que a culpa não é minha, galera, é do Oda por fazer eles uns canhão de vidro a obra inteira, mas tudo bem. Eu acho que a recompensa do Loki estar na casa dos 2 bilhões é interessante, principalmente porque a gente não tem, mas não tinha pelo menos até esse capítulo, mas nenhuma recompensa na casa dos 2 bilhões de berries. A antiga recompensa do Barba Negra de 2 bilhões e 247 milhões foi atualizada para quase 4 bilhões já, ou seja, até esse capítulo não existia mais nenhuma recompensa na casa dos 2 bilhões e eu acho que a intenção do Oda foi justamente preencher essa lacuna. Tem um monte de gente na casa do 1º bilhão e um monte de gente na casa dos 3 bilhões e agora temos o Príncipe Loki preenchendo a lacuna da casa dos 2 bilhões. E ainda sobre o Loki, galera, outro detalhe que pode ter passado despercebido para muita gente é que num dos quadros desse capítulo podemos ver que ele carrega uma arma, um martelo completamente enegrecido. Seria aquele o famoso e tão esperado martelo Mjolnir? Seria aquela a terceira arma na história de One Piece que foi completamente enegrecida com haki. O homem ficou 6 anos parado, então vai que ele usou esse tempo para deixar, o seu martelo duro de tanto haki. É uma possibilidade, Inclusive, por que iam deixar o martelo com ele? Por que não decidiram tirar dele? Porque talvez ele não possa ser levantado por mais ninguém. No fim, obviamente, o Usopp será aquele que levantará o martelo enegrecido do Loki. Mas eu vou ainda mais além. Se liga só que agora é que vem a pedrada. Pedrada não, galera. Vem meteoro aqui. Se liga só. Imagina se o martelo de Loki possui as exatas mesmas propriedades da espada Emma, que drena até a morte o haki de qualquer um que a segura e não seja, entre aspas, digno de segurá-la. E eu acho que isso ganha ainda mais força, galera, quando a gente lembra que a Emma era considerada uma espada amaldiçoada. E agora conhecemos quem? Loki, conhecido como o quê? O Príncipe Amaldiçoado. Então, caso o martelo de Loki tenha as exatas mesmas propriedades de uma espada amaldiçoada, isso seria uma alegoria insana para que somente aqueles considerados dignos sejam capazes de levantar o martelo, assim como apenas os dignos são capazes de levantar o martelo Mjolnir. Essa seria uma forma muito genial do Oda misturar a mitologia da própria obra com a mitologia nórdica para criar um plot como esse, galera. Porra, se isso for verdade, me diz se o homem não é um gênio. Algumas pessoas também cogitaram que o martelo de Loki que aparece nesse capítulo possa ser uma das 12 lâminas de grau supremo que faltam aparecer em One Piece. Olhando assim, num primeiro momento, isso não parece fazer o menor sentido, já que o martelo não possui lâmina e muito menos é uma espada, mas quando a gente lembra que o pincel do Kanjuro era considerado uma lâmina e até os porretes lá, os kanabos do Kaido e da Yamato também eram considerados lâminas, mesmo o porrete da Yamato nem sequer tendo, sendo pontiagudo, como o do Kaido, pelo menos. Aí, meu irmão, eu não duvido que um martelo também possa ser considerado uma lâmina de grau supremo, mas isso é só divagação minha mesmo, já que eu vi algumas pessoas comentarem sobre isso e quis aproveitar para inserir aqui no roteiro também. Agora, que o martelo de Loki é uma arma amaldiçoada, meu irmão, isso eu aposto até o redondo de vocês. Sério, eu apostaria o redondo de todos vocês e teria certeza de que vocês não os perderiam, porque no fim eu vou estar certo. Mas enfim, seguindo o capítulo, vemos Loki fazer uma proposta para o Luffy. Caso o Luffy o liberte, Loki irá destruir qualquer tripulação pirata que ele quiser. Galera, não se enganem. A princípio, a gente pensava que o Luffy iria libertar o Loki já na primeira
primeiríssima oportunidade que ele tivesse, por qualquer motivo que fosse, mas vendo esse diálogo eu mudei completamente a minha percepção e eu não acredito mais que seja o Luffy quem irá libertar o Loki. Eu acredito que o responsável por isso será o Capitão Eustace Kido. Sabemos que Kid desejava acabar com a tripulação do Ruivo e agora ele tem até mais um motivo para querer isso, já que ele teve o seu navio completamente destruído e ele próprio foi completamente obliterado. Então, se Loki fizer essa exata mesma proposta para o Kid, é certo que o Kid libertaria o gigante na mesma hora. Eu te liberto se você me prometer que irá acabar com os piratas do Ruivo por mim. Pronto, galera, se isso acontecer, está formado o confronto entre Luffy e Loki no clímax do arco de Elbaf, já que o Luffy jamais deixaria o Loki fazer algo do tipo, perseguir o Shanks. Inclusive, caso isso venha acontecer, existe até a possibilidade do próprio Luffy e o Shanks enfrentarem o Príncipe Loki juntos. Então é certo que o Luffy jamais deixaria o Loki fazer algo do tipo. É só a gente ver que nesse mesmo capítulo bastou o Loki chamar o Shanks de covarde que o Luffy já tentou enfiar a mão na cara dele. Inclusive, galera, detalhe que mesmo com os olhos vendados, o Loki ainda conseguiu desviar do soco do Luffy, provavelmente com Haki da observação. Agora, eu sei que o Kid foi completamente obliterado e por mim eu nunca mais veria a cara dele nesse mangá pelo resto da história, nem em flashback, mas vendo esse plot se formando, galera, eu hypo demais a ideia do Kid ser aquele a libertar o Loki da prisão e seria ainda mais insano se o Kid conseguisse isso através do seu próprio poder de magnetismo, distorcendo e quebrando as correntes de Kairoseki que prendem o Príncipe Loki. Isso seria totalmente possível, contanto que o Kairoseki não entre em contato direto com o corpo do Kid. E eu digo mais, hoje eu tô insano, meu irmão. No final do capítulo ficamos sabendo que o gigante Jaguar de Sol caiu por algum motivo e não está se mexendo por algum motivo que a gente não sabe. Da última vez que vimos o Sol, ele realmente estava todo enfaixado, mas isso por causa dos ferimentos de Ohara, que já faz mais de 20 anos. Então hoje em dia eu duvido que ele ainda esteja, sofrendo com esses ferimentos, o que nos leva a crer que o que quer que tenha acontecido com ele seja algo inédito. E sim, vocês já devem ter deduzido o que eu vou falar aqui. E se o responsável por isso que aconteceu com Sal no final desse capítulo tenha sido obra do Capitão Eustace Kido retornando para causar o caos em Elbaf. E aproveitando que a gente falou do Sal, tivemos também a Robin assumindo um novo visual idêntico ao do pré-time skip que deixou todo mundo surpreso, inclusive eu que nunca pensei que isso fosse acontecer. Mas infelizmente eu vou ter que decepcionar vocês e dizer que eu não achei que esse novo visual ficou legal nela. Não pelo visual em si, mas sim porque esse quadro em específico deixou a Robin parecendo uma garota de, 16 anos de idade dentro da história de One Piece. Ela ficou parecendo, uma Rebecca da vida lá de Dressrosa. Tipo, nem no pré-time skip, quando ela tinha esse exato mesmo visual, ela tinha uma cara tão de criança assim, sabe? Uma cara de criança dessa. A Robin tem quase 30 anos, ela já passou dos 30, enfim. Mas parece uma criança aqui nesse quadro. Então, infelizmente, pra mim, pelo menos, eu não achei que ficou legal não, galera. Se ela tivesse parecendo uma mulher mais velha e não uma adolescente de 16 anos de idade, com certeza eu teria curtido esse visual. Já uma última revelação que tivemos nesse capítulo é que a gigantesca árvore de Elbaf é chamada Árvore do Tesouro Adão. A Árvore do Tesouro Adão é uma árvore que a gente nunca tinha visto ou achado que tinha visto antes, mas que já havia sido citada anteriormente na história. Sabemos que sua madeira foi usada para construir o navio do Chapéu de Palha, o Thousand Sunny, e o navio dos piratas Roger, o Oro Jackson, por exemplo. Além disso, a sua madeira é a melhor e a mais resistente do mundo inteiro. Frank, durante o arco de Enies Lobby, explicou a história dessa árvore, abre aspas, uma vez, há muito tempo, uma guerra sem fim ocorreu em uma ilha. Pessoas morreram e a ilha foi destruída por uma chuva de balas e deixada em ruínas. No entanto, as pessoas continuaram voltando para reconstruir a nação perto de uma árvore gigantesca, a única que permaneceu intacta, e essa era
Adão. Então, olha só como a definição é totalmente amarradinha com o que a gente está vendo agora. Outra coisa que precisa ser notada também é o nome dessa árvore. Adão faz referência óbvia ao primeiro homem criado por Deus. Será que isso pode ter alguma coisa a ver com Joy Boy, que foi o primeiro pirata da história de One Piece, e sua relação com o deus do Sol Nika? Essa eu vou deixar para vocês pensarem aí. Galera, muita teoria bacana nesse vídeo. Se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não for inscrito, lembra mais uma vez de deixar aquele like, conferir a sua inscrição aqui embaixo para não perder os próximos vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece, e lembra de se inscrever na imersão de programação da Alura, link na descrição e no comentário fixado, beleza? Até a próxima, tchau!